Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos retomar rapidamente o que nós vimos na aula passada, e nós falamos sobre a formação do professor e como se dá essa formação por meio da disciplina de teoria da literatura. Então, nós fizemos um trajeto. Primeiro, falamos do papel da literatura, qual é a função da literatura para as pessoas. Depois comentamos sobre o papel do professor, ou seja, como se dá essa formação do professor para que ele consiga efetivar a sua prática. E hoje eu deixei um texto para vocês, e esse texto é bastante provocativo. Ele traz mais perguntas do que resposta, e eu espero que esse texto permita que vocês reflitam bastante sobre a formação do professor de literatura e o que faz o professor de literatura. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós temos aí o texto, né, a referência do texto, que é esse, o que faz um professor de literatura. Breves reflexões intempestivas. Esse texto já tem como título uma pergunta, né? O que faz um professor de literatura? E é essa pergunta que eu quero que vocês pensem a respeito. Bom, o autor começa o texto com duas citações do Drummond, né? Então ele traz ali: os colégios orgulham-se dos homens ilustres que estudaram neles e que resistiram à massificação escolar. A educação faz-se com dose maior e menor de mentiras vitais responsáveis pela continuação da vida social. Então, essas duas citações iniciais já nos levam a pensar a respeito de como a escola é muitas vezes um lugar de massificação e que o orgulho se dá daquelas pessoas que conseguem ver, né, o conhecimento adquirido na escola de forma diferente e se tornam, então, esses homens ilustres, né, aqueles que conseguem superar a massificação escolar. Então, já é um começo de provocação a respeito da nossa educação. Bom, a respeito dessa pergunta que dá título, né, ao texto, nós temos ali duas visões, e eu achei extremamente interessante a forma como o autor nos faz pensar, né, sobre essa pergunta. O que faz o professor de literatura? Então, essa pergunta, ela pode ser vista, né, interpretada de duas formas diferentes. Uma delas é como professor sendo um ser ativo. E aí a pergunta é sobre o resultado de sua prática, de sua ação. Né? Então, o professor é o agente. E essa pergunta se assemelharia a um professor de literatura faz o quê? Ou seja, qual que é a prática? Qual que é o resultado da prática do professor? A segunda leitura sobre essa mesma pergunta é do professor como um ser passivo, né? Como ou de que é feito um professor de literatura? Aqui nós temos o professor não mais como agente, mas como produto da ação. E essa pergunta se assemelharia a o que torna alguém um professor de literatura. Então, quando a gente pensa o que faz um professor de literatura, ao mesmo tempo, qual é o resultado final da ação do professor de literatura? Mas, antes de tudo, o que fez desse professor um professor de literatura? Como que ele se formou? E essa pergunta, então, ela aparentemente óbvia, né, de o caso professor de literatura, nos leva à reflexão a respeito da prática docente, né, o que faz esse professor, e também da formação do professor, ou seja, o que constituiu esse professor como professor de literatura. Então, é uma pergunta aparentemente óbvia, mas que nos leva a refletir sobre a prática docente e a formação do professor.
Então, a gente tem aqui que uma boa prática pressupõe uma boa formação, então essas duas estariam muito atreladas, né? A prática docente estaria muito atrelada à forma como se deu essa formação do professor. Então, há uma relação ali. Não se pode planejar uma formação sem que se saiba de antemão qual deverá realmente ser a prática profissional. Ou seja, a formação do professor, ela deve ser pensada considerando a sua prática, né? E a prática, ela é um reflexo da formação. Então, essa relação é uma relação de mão dupla. Então, nós temos um professor de literatura, destina-se a ensinar literatura, o que seria uma afirmação básica, né? Quando alguém pergunta o que faz um professor de literatura, ele ensina literatura. Né? E a partir dessa pergunta, a gente começa a pensar em outras perguntas, né? Então, por isso que eu disse que é um texto bastante provocativo, porque por meio de uma pergunta inicial, o autor vai desmembrando tantas outras perguntas para que a gente reflita, né? Então, a partir desse, o professor de literatura destina-se a ensinar literatura, a gente começa a se perguntar, então, o que é literatura? O que é ensino? A literatura é passível de ser ensinada? E são todas essas reflexões que são os princípios das ações docentes. O professor, como a partir da sua prática, a partir da sua formação, a gente já conversou sobre a importância dele refletir sobre a sua formação e, inclusive, sobre a teoria da literatura, de que nós falamos nas aulas passadas. Então, também ele deve refletir a respeito da sua prática. O professor reflexivo é o bom professor, é aquele que se questiona, inclusive, o que é que ele ensina, né? Bom, como seria possível dar aulas de literatura sem partir conscientemente de uma conceituação do que seja literatura, de qual seja a sua função? Porque eu vou dizer para o meu aluno que ele precisa aprender literatura se ele diz o que é literatura e o professor não tem como conceituar, né? E qual é a função que a literatura adquire? Como motivar o aluno a doar-se às atividades de leitura do texto literário sem ser capaz de lhe propor uma razoável justificativa para o seu empenho? Como atuar como professor, como educador, sem antes estar consciente de que tal função significa? Então, é por isso que a gente começou justamente pensando no direito à literatura e na função da literatura, né? Nós lemos aqueles 2 textos do Cândido para justamente refletir a respeito do papel da literatura. A gente precisa ter muito claro o papel da literatura para que a gente possa ensinar literatura. Educar é emancipar e, ao mesmo tempo, emancipar-se, né? Porque você, ao educar, você está emancipando o outro por meio dos conhecimentos, mas também emancipando a si mesmo, né? Afastar comodismo de pensamento, refletir criticamente sobre as premissas de sua atividade. Só no ato permanente da dúvida e do pensamento, o indivíduo pode se reconhecer como sujeito, como ator, e não como objeto de um sistema. O que significa ser professor e o que significa literatura? Então, o professor, ele precisa ser um professor reflexivo. Ele precisa pensar a todo momento qual a importância da sua disciplina e conseguir defendê-la. Né? Não defender porque é importante, porque cai no vestibular, mas qual a importância para a vida do aluno? Por que ensinar literatura é importante? Né? Então, o professor, ele precisa a todo momento refletir, inclusive, sobre a sua prática, né? Em que situação, em que a sua prática tem dado efeito, tem gerado efeitos positivos ou não, né?
Bom, continuando aqui, nós temos, então, os professores, muitas vezes, eles são meras antenas de retransmissão de dados pré-fabricados. O que o autor quer dizer com isso? Que muitas vezes o professor, em vez de refletir, como ele propõe, ele apenas retransmite informações. Ele pega aquilo que um dia lhe foi passado e reproduz. Ele pega o que está no livro didático e reproduz, sem saber o porquê, né? Sem se questionar o porquê. Então, aqui eu pergunto para vocês qual é a importância do curso de letras? Qual a importância das disciplinas que vocês têm no curso de letras? Em que momento os alunos são estimulados a se questionar sobre o porquê de estudar literatura? O porquê de se estudar Fogo Morto e não Pedra Bonita? O porquê de se estudar José Lins do Rego e não Armando Fontes? O porquê de se estudar apenas a literatura brasileira, relegando a literatura universal? Então, vamos pensar que se nós tivéssemos um aluno que começasse a fazer todos esses questionamentos, muitas vezes a gente ia considerar como o aluno está atrapalhando a aula, ele está querendo tumultuar, né? E muitas vezes a gente diz, fica quieto aí, vamos prosseguir. Você precisa aprender porque sim, porque cai no vestibular, porque está no livro didático, né? Sem ter uma resposta convincente para o aluno. Tá? Por que estudar as assonâncias, a métrica, a rima, o ritmo, as metáforas, o arranjo estrutural, a posição do poema na obra do poeta e do poeta num contexto maior? Por que estudar versos íntimos de Augusto dos Anjos? Por que estudar Augusto dos Anjos? Por que estudar um poema? Por que estudar literatura? Por que estudar? Né? Então, aqui nós temos o reflexo de um aluno que é questionador e que muitas vezes não é o aluno considerado ideal para nós, né? Sendo que ele sim está refletindo muito mais do que o próprio professor, né? Porque muitas vezes a gente não consegue definir por que a assonância é importante. E muitas vezes a gente prefere, segue aí, e continuar fazendo a separação das sílabas métricas, observando o esquema de rimas, sem ao menos refletir sobre o porquê, né? Então, aqui ele vai fazendo vários questionamentos. Há muitos professores, né, o autor vai apresentando, que acreditam, né, ou que impõem uma única leitura possível, né, e com isso ele mata a literatura, porque a literatura é literatura justamente por isso, porque ela permite mais de uma leitura, né, ela não tem uma leitura fechada. Outra crítica que o autor faz é a respeito das fortunas críticas, né, como um protagonista, muitas vezes no lugar do texto literário. Ou seja, em vez de ler a obra literária, a gente fica ouvindo muito mais sobre o movimento literário, sobre a vida do autor, sobre o que outros autores disseram sobre aquela obra literária. E esquecemos muitas vezes de que o texto literário é a base, né? A aula de literatura ela tem que ter por base o texto literário, né? Então, aqui ele até coloca um exemplo do Mário Quintana, né? Então, essa mania de ler sobre os autores faz com que no último centenário de Shakespeare se travasse entre uma professorinha do interior e este escriba o seguinte diálogo: que devo ler para conhecer Shakespeare? Shakespeare. Né? O que você precisa ler para conhecer um autor, uma obra do autor, é a obra dele. Né, e não a fortuna crítica. Obviamente que a fortuna crítica nos ajuda a entender muita coisa, mas sem o texto literário como base, de nada vale. Né? A gente perde a essência do estudo da literatura. A ideia de que o indivíduo torna-se professor não por vocação ou escolha, mas sim por incompetência, por inabilidade prática. Né? Então, isso mostra muito do nosso olhar sobre o professor na sociedade, de como o Brasil olha para o professor. Né? Por que será que
mesmo que alguém escolheria ser um professor de literatura em vez de um escritor. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que, ele fez biologia, né? E é isso que o autor vai falando, né? Ele fez biologia porque ele não conseguia passar em medicina. Ele fez letras porque ele não conseguiu ser um escritor, ele não conseguiu ser um jornalista, né? Então, como se a profissão de professor fosse a última escolha, né? A escolha daquele que não é capaz para algo melhor, socialmente considerado melhor. E não porque ele é tão competente naquilo que ele pode ensinar aquilo, né? Então, há uma desvalorização do profissional, do professor, e isso reflete até mesmo nas escolhas de muitos adolescentes pela licenciatura. É muito difícil a gente ter um adolescente que sonha em ser professor, né? Os sonhos se voltam a engenharia, né, aos cursos de saúde. Então eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser médico, né, e dificilmente eu quero ser professor, né? Então isso é um reflexo da desvalorização do professor na sociedade. E aí essa provocação que o autor faz é: por que alguém escolheria, em vez de ser um professor, ser um escritor? Se ser escritor no Brasil também não é valorizado, né? Dificilmente alguém vai conseguir viver das suas escrituras, a menos depois de muito escrever, de cair no gosto do povo, mas ainda assim é um grupo muito específico, né? De um nicho muito específico. Escrever literatura já é outra coisa, né? Ao exercício pleno do estudo, do ensino de literatura, é imprescindível uma mente interdisciplinar. Então, quando o autor ele propõe aquela pergunta: o que faz um professor de literatura? A proposta que ele tem para essa resposta é de que um bom professor de literatura se faz por meio de uma mente interdisciplinar. É aquele professor que consegue olhar para outras áreas e dialogar com ela, né? Então, ele até coloca: um texto literário é um signo complexo de base verbal, que se estrutura como um mosaico intertextual e num processo de poieses que transcende a mimesis, transfigura e condensa numa linguagem desautomatizada múltiplas inquietações filosóficos, fatos históricos, espaços geográficos, relações sociais, aspectos antropológicos e psicológicos dos seres humanos. Portanto, se o texto traz toda essa relação, um bom professor de literatura, um bom leitor de literatura, é aquele que consegue recuperar essas referências e dialogar com ela. Então, dialogar com a história, dialogar com a filosofia, com a psicologia, enfim, né, com a geografia, com as áreas que estiverem ali presentes no texto. Então, por isso, o que faz um bom professor de literatura, e não apenas um bom professor de literatura, mas todo e qualquer indivíduo, é a sua formação interdisciplinar, né? É isso que o autor defende no seu texto, essa formação interdisciplinar. E essa reflexão interdisciplinar ampla é o que torna o professor um sujeito professor, é um sujeito que age, né, que reflete sobre a prática e conhece o produto da sua prática docente. E aí ele termina o texto, né, falando ali: do nosso lado sempre estarão a esperança e a imaginação, a esperança de uma educação melhor, a esperança de dias melhores, né? Sempre. Então, para a gente pensar e fechar esse texto, eu gostaria que vocês refletissem, né, sobre essa questão que é título do texto: o que faz um professor de literatura? Né? E pensem a respeito da formação de vocês, da importância do curso de vocês, né? Por que o curso de letras é importante? E não é um porque sim, né? Reflitam realmente para que a formação de vocês seja consistente e consciente, e ao mesmo tempo a prática docente de vocês em breve reflita essa formação.
Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, porque eu gostei bastante, justamente porque ele nos provoca a pensar o que é essencial para o professor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente conversa logo mais sobre o texto. Tudo bem? Até mais, gente. Um beijo.